Enfim, dá para ganhar do Botafogo com um time alternativo. Eu acho que o planejamento ele tem que ser cumprido. Algo que foi traçado antes da Recopa e agora ele tem que ser seguido. Os titulares nem vão pro jogo. Nem vão pro jogo. Nem para ficar no banco. Tem viagem, né? Fala, nação, saudações rubro-negras, bora atualizar as informações do Flamengo que pega o Botafogo no sábado pelo Campeonato Carioca. Então vamos acompanhar um corte do programa SBT Esportes Rio, onde eles atualizam as informações da partida de sábado. O Vitor Pereira vai escalar um time alternativo ou o time titular contra o Botafogo. E o Vene Casagrande atualiza a situação dos jogadores lesionados do Flamengo. Tudo isso e muito mais nesse vídeo, então assista o vídeo até o final, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e vou deixar o link aqui na descrição do SBT Rio como créditos de direitos autorais, beleza? Bora lá! Casagrande, é verdade esse bilhete? O Flamengo vai mandar para Brasília um time alternativo? O planejamento sempre foi esse. Eu iria estranhar se mudasse o planejamento por conta do que aconteceu lá no Equador. Você não pode mudar um planejamento por conta de um resultado negativo. Eu sou totalmente contra isso. E tá certo. Quando é o próximo jogo da Recopa no Maracanã? É na terça-feira. Tá certo. O Flamengo vai mandar o time titular lá para Brasília para jogar contra o Botafogo, sendo que o Campeonato Carioca, com todo respeito ao Campeonato Carioca, não é o foco do Flamengo nesse momento. E o Flamengo tá na liderança ali isolado. Então, e o time alternativo do Flamengo é um bom time. A gente está falando de um time alternativo que tem Everton Cebolinha, que tem o Marinho, que pode voltar, pelo que eu tô vendo ali, a gente vai comentar o assunto dos lesionados. Enfim, dá para ganhar do Botafogo com um time alternativo. Eu acho que o planejamento ele tem que ser cumprido. Algo que foi traçado antes da Recopa e agora ele tem que ser seguido. Ô, Lucas Pedrosa, eu vou até pular essa parte do dá para ganhar do Botafogo com o time alternativo, tá? Mas não dá? Não sei, não jogou? Ué, não dá para ganhar? Não sei. O Volta Redonda, se jogar contra o Botafogo, também não dá para ganhar? Tá. É um jogo, o jogo é jogado. Não, qualquer time dá pra ganhar do outro. É isso. O Flamengo estava achando que dava para ganhar do Real Madrid, por que eu não posso imaginar que o time alternativo do Flamengo pode ganhar no Botafogo? Eles estão esperando até agora. Entendeu? Quem? O Real Madrid. Ô, Pedrosa, para. Fala pra mim. Você concorda com isso? Você acha que se por acaso acontecer algo nesse jogo, pode engrossar o caldo pro Flamengo? A gente tem que sempre olhar os dois lados, Não, né? se foi deixado claro que o planejamento é esse, e aí você olha pro Campeonato Carioca, o Flamengo tá lá praticamente classificado, ou não sei se matematicamente já tá classificado. Acho que sim. Nem se perder pro Botafogo é ultrapassado. Faltam 3 jogos, não é isso? Então, por mais que seja um clássico, existe um clássico e uma disputa de título onde você tem 1-0 atrás no placar. Gente, não tem o que fazer. E aí foi muito que o Vene falou. Você tem vários jogadores, é um time de mais de 20 milhões de reais numa folha salarial. Se você não tiver um time reserva para poder enfrentar em jogos alternativos, aí esquece. Eu não quero que faça isso com o meu amigo. Toda vez que o Pedrosa fala, fica passando um barulho de trem. Esquece trem, vai ser trem-bala. Vamos relembrar aqui o time alternativo do Flamengo? Vamos lá. Zaga, Pablo e Rodrigo Caio. Não é uma boa zaga? Não é. É uma boa zaga. Lateral esquerdo, aí você vai ter que, entre aspas, improvisar, porque o Felipe Luiz está machucado. Eu não boto o Ayrton Lucas nesse jogo de forma alguma. E o garoto da alguma. base? Aí, tá machucado também, Marcos Paulo. Tá voltando de lesão muscular. E aí você bota o Wesley na lateral esquerda, ou o Mateuzinho, ou vice-versa. Deve ser o Mateuzinho, né? Porque assim foi feito contra o Rezende. Aí você improvisa, entendeu? Então não tem jeito, tem que fazer isso. No meio de campo, pode ser o Pulgar. Não é um bom jogador que veio contratado. Ótimo jogador. Tava na Fiorentina, tava jogando na Europa. Então, é um time alternativo que eu repito. Dá pra ganhar do Botafogo. Matheus Gonçalves, gente, pelo amor de Deus. Marinho. É um time... Com todo respeito, você não vai botar o Pedro, até porque o Pedro saiu lesionado na última partida sentindo dores musculares. Mateusão, que é um centroavante que se destacou muito na categoria de base. E os titulares nem vão pro jogo. Nem vão pro jogo. Nem pra ficar no banco. Tem viagem, né? Eu acho que o que eles querem evitar é também a viagem, né? Então tá certo, gente. Tá coberto de razão. O Flamengo tem que pensar no título, que isso sim é óbvio. Não é só o quando futebol você não que viaja, por exemplo, o Arrascaeta não vai ficar aqui tomando chimarrão na casa dele. Você vai ao centro de treinamento no Indrubu, você treina. Tem toda uma alimentação específica. Então, tá certo, tem que poupar mesmo, com todo respeito ao Campeonato Carioca. O foco do Flamengo nesse momento é a Recopa Sul-Americana. Você não pode pôr em risco, exemplo,
o Santos, por mais que esteja vivendo uma péssima fase com a camisa do Flamengo, mas eu não confio no Matheus Cunha, que é o reserva imediato, muito menos no Hugo Souza, que também estava com problema físico. Você vai botar esse jogador, você vai botar o Gabigol, que tem sido o principal jogador do Flamengo na temporada, para se arriscar? Ah, mas pode se machucar no treino. Gente, a chance é muito maior de você se machucar num jogo, num clássico, Flamengo e Botafogo, quente, do que no né? treinamento lá. Agora, a pressão vai para cima do Botafogo. O Botafogo tem que vencer essa partida, porque vai com o time titular, vai contra um time que não joga junto, que é esse reserva do Flamengo. É diferente do Flamengo do ano passado do Campeonato Brasileiro, que tinha um time que jogava sempre o Campeonato Brasileiro, e o Botafogo vem de uma derrota no clássico contra o Vasco. Então, assim, o Botafogo vai com pressão para esse jogo. Ô, Vene, como é que tá a situação dos lesionados do Flamengo? Tem jogador próximo de voltar antes do jogo de volta da Recopa ou não? Como é que tá a situação? Tem vários, né? Marinho, esse vai ficar à disposição para a Recopa Sul-Americana. O Pedro está sendo reavaliado. Hoje, pelo que eu tenho de informação, eu não consigo garantir que o Pedro vai ficar à disposição do técnico Vitor Pereira para a Recopa Sul-Americana. Foi um problema muscular. O que eu posso garantir é, contra o Botafogo, esquece o Pedro. Ele nem sequer entra em campo. Mas quem? Felipe Luiz, não tem prazo para voltar. Léo Pereira, talvez fique à disposição do técnico Vitor Pereira na terça-feira. E digo talvez, até porque ele está há muito tempo sem treinar com um grupo. Então, como é que você vai botar esse jogador numa final? E assim, a gente está falando de um jogador que tem o Fabrício Bruno ali, né? Que está dando conta do recado. E você já tem falado isso há algum tempo, né, Vene? Em relação ao Fabrício Bruno. Agora, pegar também um jogador voltando de lesão, como o Léo Pereira, e botar já num jogo decisivo como a Recopa? Eu acho o seguinte, só para finalizar, quando o Léo Pereira voltar, abre o olho, Davi Luiz, porque você vai perder a vaga. Será, Pedrosa? Não duvido não, Fernanda. Pra ser muito sincero, o Davi Luiz não fez nenhum Quem é a jogo dupla nessa hoje? temporada. Com todo mundo bem. Com todo mundo bem, Davi Luiz e Léo Pereira. É a mesma do ano passado, que foi campeão de tudo. Mas assim, o Fabrício Bruno já vem pedindo passagem desde o ano passado. Esse ano também começou bem a temporada. E, cara, não dá pra gente ficar descartando também, por exemplo, um Rodrigo Caio da vida se ele conseguir ter uma sequência de jogos. O próprio Pablo, que também tem que se afirmar no Flamengo. Mas hoje, eu acho que a zaga do Flamengo é Davi Luiz e Fabrício Bruno. Porém, com o Léo Pereira voltando bem, jogando a bola do ano passado, fica ruim para o Davi Luiz mesmo, se continuar nesse momento. Porque o começo do Davi Luiz no Flamengo também foi muito ruim. Depois ele cresceu de rendimento. Quanto tempo ficou aí parado o Léo Pereira? Quantas semanas? Léo Pereira? Ele se machucou. Cara, não tem nem 15 dias que ele tá parado. Não tem tanto tempo também assim, né? Assim, foi uma lesão, teoricamente, que preocupa, entendeu? Por isso que você tem que tomar cuidado. É uma lesão muscular. Me falaram que o problema da lesão dele é quando você dá o arranque. Então tem que fazer teste. Quando ele dá aquele pique forte, então você tem que ficar fazendo teste. É lesão muscular, não tem jeito. Eu sou contra forçar jogador numa final de Recopa Sul-Americana. Maracanã lotado, ainda mais, repito, ainda mais uma posição que o Fabrício Bruno está dando conta. E ainda mais uma posição como zagueiro. Lembra o Rodrigo Caio, quando volta de lesão? Foi com a Libertadores que ele ganha até um vermelho? O Rodrigo Caio foi toda hora, né? Ele volta de lesão. Não, mas ele voltou para um jogo importante. Lembra disso? E ele perdeu o tempo da bola, o que é natural. Ainda mais o zagueiro. O zagueiro não pode dar o bote errado. Se o zagueiro dá o bote errado, já tá na cara do crime ali. Isso aí eu acho que não tem nem discussão. Se um volante dá um bote errado, ainda tem um zagueiro para pegar, ainda tem um goleiro para pegar. A preocupação do Flamengo vai muito além de jogador que tá voltando de lesão. A preocupação do Flamengo é muito mais organização tática. E vai alguns jogadores tomarem vergonha na cara e pararem de estou fora de forma, não consigo completar a partida. Tá fora de forma por quê? Por que tá mal fisicamente? Por que o Arrascaeta com 20 E vai ter que propor jogo e não tomar gol. Porque o Flamengo tem que virar a partida e não tomar gol. E a fragilidade defensiva do Flamengo nessa temporada é clara, inclusive na bola aérea. Vamos falar do Vasco? Eu ia falar isso agora, bola aérea do Flamengo. O que você quer falar? A bola aérea do Flamengo tem sido o problema. É algo que ele tem que trabalhar. Então, É isso, nação. Sou contra poupar jogadores, mas se o Flamengo tem um bom elenco, tem um bom banco de reserva, estão lá para ser usado. Mas o que me preocupa é que esses jogadores não conseguem aproveitar a oportunidade. O Everton Cebolinha e principalmente o Marinho. É uma tortura ver esses dois jogadores em campo. Para vocês terem ideia, na rodada passada contra o Resende, o Flamengo precisou da base para vencer o Resende. A entrada do Matheus Gonçalves e do André, cada um fez um gol. Coisa que o Cebolinha e o Marinho não fizeram na partida inteira. Então é isso, mas vamos lá, vamos torcer para que tudo dê certo no sábado, que nós possamos conquistar a vitória, porque é clássico e flamenguista nenhum gosta de perder para os três rivais do Rio de Janeiro.
Vamos ver o que o Vitor Pereira vai fazer. Quem ele vai escalar, se ele vai escalar um time reserva, totalmente reserva, um time mesclado. Titular, tenho certeza que ele não vai escalar. Mas é isso, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e me segue nas redes sociais, está aparecendo aqui embaixo e os links estão na descrição, beleza? Até a próxima, saudações rubro-negras.